Trabalhar com o nono ano, PET 5, semana 4. Vamos ver algumas aplicações da função quadrática. Meu nome é Gustavo Bonfim e hoje estamos com a Márcia Moura como intérprete de Libras. Pessoal, vamos rever aqueles conceitos que a gente vem estudando desde a primeira semana de função quadrática. O primeiro passo é falar que essa função, ela sempre tem a lei de formação que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O A ele é responsável pela concavidade voltada para cima ou para baixo. O B ele vai me dizer se essa função corta o eixo y quando ela é crescente ou decrescente. E o C é o ponto exato onde ela corta o eixo y. Pessoal, sei dos coeficientes A, B e C, eu já tenho em mente a responsabilidade, a função de cada coeficiente, eu vou partir para o meu delta. Delta já sabemos que é B2 menos 4AC. Então, se o delta, eu tenho três opções de resultado. Se ele der maior que zero, isso quer dizer que essa função ela corta o eixo y em dois pontos. Então, ela tem duas raízes reais distintas. Se o meu delta é igual a zero, isso quer dizer que ela tem uma única raiz ou duas raízes iguais. Então, a minha função ela só encosta no eixo x em um único ponto. E quando o meu delta é menor que zero, isso quer dizer que eu não tenho raízes reais. Bacana? Pessoal, delta menor que zero, a atividade não para por aqui. Existe a parábola, existe o vértice, existe tudo. A única coisa é que ela não vai cortar o eixo x, mas nós vamos continuar a nossa atividade do mesmo jeito. Beleza? Então eu achei o valor de delta, eu vou calcular as raízes. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu posso falar que o x' é menos b menos delta sobre 2a. E posso dizer que o x duas linhas é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Achei as raízes, então agora eu vou achar o x do vértice e achar o y do vértice, que nós já sabemos calcular isso aí. Achei o valor de delta, achei os coeficientes, achei as raízes, achei o vértice, só partir aí para a atividade. Beleza? Agora, algumas aplicações aí da função quadrática. Pessoal, a função quadrática, conhecida também como função polinomial do segundo grau, possui diversas aplicações no nosso cotidiano. Serve, por exemplo, para presumir o ângulo de reflexões de faróis de carro, conjecturar o ângulo da antena parabólica, calcular o lançamento de projéteis como munições de canhões, foguete, dentre outras coisas que acontecem na nossa vida. Então aqui eu coloquei algumas representações que a gente poderia calcular com a função de segundo grau. Então aqui nós temos um lançamento de um projétil, nós temos aí uma ponte, né, que é a pista de rodagem, ela é sustentada por cabos de aço e esses cabos são fixos nesses arcos que são algumas parábolas, né, ou seja, funções de segundo grau. Temos aí a questão da antena parabólica, onde ela recebe do satélite seus sinais, e toda essa concavidade aqui dessa antena faz com que isso reflete somente no receptor. Do receptor passa pelo cabo, onde que chega na nossa televisão. Temos um lançamento aí de uma cesta, né, de uma bola no basquete, um lançamento de 3 pontos, que existe uma distância grande, então a gente também consegue calcular esse trajeto da bola. E nós temos aqui também, na região metropolitana, a Igreja da Pampulha, né, a famosa Igreja da Pampulha, que são várias parábolas que desenham todo o conjunto da igreja. Também pode ser calculado. Inclusive, no Enem de 2017, saiu para calcular a altura da igreja, usando aí a função de segundo grau, beleza? Então, assim, algo bem interessante que a gente pode estudar aí um pouco para frente. Então, algumas atividades aí. Questão número 1. Dada a função quadrática definida por f de x é igual a menos x ao quadrado menos 2, preencha a tabela a seguir, determinando os pontos de par ordenado e depois construa o gráfico no plano cartesiano. Então, eu tenho a minha função, beleza? E aí eu vou analisar os coeficientes. Eu tenho o valor de A, de B e de C. Professor, eu não estou vendo aqui o x, né? Normalmente vem assim 2x, 3x. Pessoal, se não tem aqui
O x quer dizer que o meu b é zero. 0 vezes x vai zerar. Então, o a vale menos 1, porque ele está com sinal de negativo ali na frente do x ao quadrado. O b vale 0, porque eu não tenho nenhum termo que acompanha somente o x. E o c vale menos 2. Automaticamente, com esses três coeficientes, eu já posso dizer, com cavidade voltada para baixo, ela corta o eixo y no ponto menos 2, professor, e o b igual a 0. Então, a parábola ela tem o seu vértice em cima do eixo y, porque o b não é nem maior nem menor. Então, no vértice é onde que ela muda, de função crescente para decrescente. Então, vamos calcular o delta. Eu tenho o valor de a, b e c. Vou fazer as minhas substituições, então eu tenho 0 ao quadrado, é menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, calculando, eu cheguei que delta é igual a menos 8, beleza? Achei meu delta menos 8, vou para as minhas raízes. Então, vou substituir. Então, o meu b vale 0, então ficou menos 0, mais ou menos raiz quadrada de menos 8, sobre 2 vezes menos 1. Pessoal, muita atenção nisso aí, ó. Raiz quadrada de menos 8. Não existe raiz quadrada dentro do conjunto dos reais de um número negativo, beleza? Então, professor, o exercício para por aqui? Não. Não para. A gente vai continuar. A única coisa quando eu tenho um delta negativo é que eu não tenho raízes reais. Posso calcular o x do vértice? Posso, normal. É menos b sobre 2a. O meu b vale 0, então substituindo, vou chegar a 0 sobre 2. 0 dividido por 2, muito fácil. X do vértice igual a 0. Posso calcular o y? Pode. Por quê? Você tem um valor de delta que é menos 8. Então, vai ficar menos 8 sobre 4 vezes menos 1. Então, eu posso concluir que o meu y do vértice é menos 2. Beleza? Então, vamos recapitulando aqui. Eu tenho, com cavidade voltada para baixo, ela corta o eixo y no vértice e ela corta no menos 2. Eu tenho delta negativo, então eu não tenho raízes reais e o meu vértice é 0 e menos 2. Então, com isso, a gente vai construir a nossa tabela. Foi dado lá essa tabela, você só vai preencher. Então, quando o x for menos 2, você vai substituir menos 2 no lugar do x. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2. Isso dá menos 6, para ordenado, menos 2 e menos 6. Posso falar que o meu f de menos 2 é igual a menos 6. Mesmo procedimento para menos 1. Então, eu vou ter um par ordenado menos 1 e menos 3. Posso dizer que o meu f de menos 1 é menos 3. Meu f de 0 é o melhor para calcular, porque 0 ao quadrado já zerou, sobrou menos 2. Então, é 0 e menos 2. Posso dizer que o meu f de 0 é igual a menos 2. E meu f de 1. Meu f de 1 é menos 1 entre parênteses ao quadrado, menos 2 vai dar menos 3. Então, eu tenho o par ordenado 1 e menos 3, e o meu f de 1 é igual a menos 3. Depois, nós temos o f de 2, vou substituir o 2, que vai dar menos 6. Par ordenado 2 e menos 6, posso dizer que meu f de 2 é igual a menos 6. Então, com isso, nós concluímos todos os nossos pares ordenados. Então, eu tenho a minha função, eu sei do valor do meu a, do b e do c. Então, eu vou agora, o próximo passo é desenhar. Então, eu tenho o meu eixo x com suas divisões. Perpendicular ao eixo x, eu tenho o meu eixo y com as suas divisões e coloquei uma malha gráfica aí. Então, agora eu vou marcar todos os pontos que a gente calculou na nossa tabela. Primeiro ponto é menos 2 e menos 6, ou seja, menos 2 no eixo x, menos 6 no eixo y. Marquei aí de branco. Depois, nós vamos marcar o menos 1 e menos 3. Então, está marcado aí de branco. Depois nós temos o ponto 0 e menos 2. Então, marquei aí. Depois eu vou ter o ponto 1 e 3. 1 no x e menos 3 no y. Está marcado. E vou ter o ponto 2 e menos 6. Também está marcado. Pessoal, vou aproveitar essa atividade aqui para me absorver com vocês aí, relembrar o conceito de ponto simétrico, tá? Então, por exemplo, o ponto simétrico a esse ponto é aquele que tem a mesma distância dele até o eixo y. Então, eu posso falar que esse ponto aqui é o ponto simétrico a esse.
Esse ponto aqui, ele tem um ponto simétrico, eu vou andar 1, 2 unidades. Então, cheguei no eixo Y, 1, 2 unidades. Esse ponto é o ponto simétrico a esse. E o ponto C, nós sabemos que é esse aqui. E aí ele vai me pedir uma hora lá o ponto simétrico ao ponto C. Mas não existe nada simétrico ao C. Por quê? Porque ele está em cima do meu eixo Y. Então, o ponto simétrico ao ponto C é o próprio ponto C. Beleza? Deu para entender essa lógica aí, né? Então, vamos continuar aqui no nosso conceito aqui. Marquei todos os pontos, tracei a minha parábola. Então, realmente, eu posso observar que ela tem a concavidade voltada para baixo, que ela corta o eixo Y bem no vértice e que ela passa pelo ponto -2, tá aí. Não tem raízes reais, ela não cortou o eixo X, tá perfeito. Aí ele falou o seguinte, marca para mim o vértice de preto. Então, nós marcamos aí que coincidiu com o ponto C. E aí ele pede também que o ponto C seja marcado de azul. Nós marcamos aí. Então ficou um preto com um azul. Beleza? São essas que pedem. Letra A. Já fiz tudo sobre a parábola. Quais os coeficientes A, B e C? Temos que o A é -1, B é 0, C é -2, já foi calculado. Como o meu A é menor que 0, então essa concavidade é voltada para baixo. Se ela é voltada para baixo, eu tenho o ponto de máximo aí, que é o vértice. Quais são as coordenadas do vértice? Já calculamos o x do vértice e o y do vértice. Cheguei no vértice 2 e -1. Letra C. Como C é igual a -2, a parábola intercepta o ponto y no 0 e -2, que é simétrico, que eu já mostrei para você, ao mesmo ponto, 0 e -2, porque ela está em cima do eixo y. Como não existe raízes reais, ou zero da função pertencente ao conjunto dos reais, a parábola dessa função não corta o eixo x. Você viu lá no nosso desenho. Vamos para a atividade número 2. Uma bola é lançada ao ar. Vai ter o desenho da figura. A sua altura h em metros está relacionada com o tempo t em segundos. E o lançamento é dado pela expressão -t² mais 4t mais 5. Então, observando a figura, eu tenho o vértice, beleza? Eu tenho as raízes, -1 e 5, e eu tenho o ponto C aqui. Letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Ela atinge no vértice. Em que tempo? Vou refletir no meu eixo de tempo, que é aqui, em 2 segundos, beleza? Letra B. Qual é a altura máxima da bola? A altura máxima é aqui, ó, no vértice. Qual que é essa altura? 9 metros. Só observar, pessoal, muito tranquila essa atividade. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo T? Está aqui embaixo. Então, são as duas raízes. Então, eu posso falar que é -1 e 0 e posso falar que é 5 e 0. Beleza? Letra D. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Ou seja, qual que é o meu x e o meu y aí nesse ponto? Então, eu tenho que meu x vale 2, meu y 9. Então, vértice 2 e 9. E relembrando, é o ponto de máximo da parábola. Letra E. Quais são os pontos as coordenadas do ponto de interseção com o eixo H? Ele pediu esse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas? 0 no x, 5 no y. Beleza? 0 e 5. Quais são os coeficientes da lei de formação? Essa aqui é a lei. Então, eu tenho ali, ó, o meu A, o meu B e o meu C. Então, eu falo, A é -1, o meu B é 4 e o meu C, 5. Letra G. Como A é menor que 0, a concavidade dessa parábola é aberta para baixo. Neste caso, então, o vértice representa o ponto de máximo aí da função -t² mais 4t mais 5. Beleza? Então, agora eu tenho a atividade número 3. No lançamento de um foguete visando alcançar a maior distância, o ângulo de maior alcance é de 45 graus e a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola. Desprezando a resistência do ar, assim, durante a operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória.
A luz emitida pelo foguete só é útil a partir de 14 metros de altura, em relação ao nível do mar. E a trajetória é descrita pela função de segundo grau, 10 mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos. Durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil. Beleza? Pessoal, bastante atenção nessa atividade aqui. Emitiu o foguete e ele vai emitir uma luz. Essa luz só é visível para o pessoal a partir de 14 metros de altura. Ela saiu praticamente do ponto zero, mas o pessoal só vai conseguir enxergar acima de 14 metros de altura. Então, como é uma parábola, ela vai subir e vai descer. Ela vai atingir uma altura acima de 14 metros e vai voltar. Quando ela chega abaixo de 14 metros, não tem mais finalidade a minha visualização. O que eu fiz aqui para facilitar? Eu desenhei a parábola aqui para você, que é a função ali do segundo grau. Então, o que eu tenho? A raiz, as duas raízes, beleza? E o que é mais importante para mim é essa parte aqui. Por quê? Aqui descreve o trajeto dela acima de 14 metros de altura. É esse trajeto que ficou verde aí agora, ó. É só esse momento que me interessa, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar um zoom só nessa parte para a gente estudar. Olha o trajeto aqui, ó, mais uma vez. É só esse trajeto aqui que eu consigo ver, ó. Então, me interessa o seguinte, esse primeiro momento, que é um instante qualquer, e esse segundo tempo, beleza? Entre esses dois tempos, é o tempo que vai ser visível esse lançamento aí. E isso aconteceu o quê? Com 14 metros de altura. Então, o meu y vale 14 metros de altura. Vou voltar aqui na minha parábola, na minha função. Y é igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado. Professor, toda vez esse t ao quadrado ele foi o primeiro e esse 10 foi o último lá. Pessoal, fica tranquilo, você pode inverter, não tem problema nenhum. Vou jogar o menos t para frente e o 10 para trás. Vai alterar a função? Não, vai continuar a mesma, beleza? Então ficou menos t ao quadrado mais 5t mais 10. Então, todo o f de x, que nesse caso é h de t, é o y. Então eu posso falar que y é igual a essa função. Relembrando lá, o y vale 14. Então, 14 é igual a menos t ao quadrado mais 5t mais 10. Se eu tenho que chegar nessa equação igual a zero, eu vou adicionar menos 14 dos dois lados. Por quê? 14 menos 14, zerou. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro da mesma maneira, não altera nada. Então, eu tenho que zero é igual a menos t ao quadrado mais 5t menos 4. Se zero é igual a isso é igual a zero. Chegou naquela função que eu tanto conheço. Então, eu tenho o meu a, tenho o meu b, tenho o meu c. Relembrando que essa função é somente acima de 14 metros de altura. Então, eu posso tirar meu delta, tem os valores de a, b e c. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 menos 4 vezes menos 4. Vou chegar aqui, delta é igual a 9. Olha que delta beleza para tirar a raiz. Então, vamos lá. As raízes, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Substituindo aí raiz de 9, então, eu vou ter menos 5, mais ou menos 3 sobre menos 2. Professor, que menos 3 é esse? É a raiz, galera. Raiz de 9 é menos 3, beleza? Cheguei nesse ponto, vou achar o x', vou trabalhar o x' com menos. Então, eu chego que x' é igual a 4 e vou trabalhar o x duas linhas, que eu vou chegar no resultado de 1. Ou seja, o tempo gasto não foi a diferença entre x' e x duas linhas. Então, eu posso falar que o tempo que foi visível aquela luz é 4 menos 1, porque é a diferença deles. Então, esse tempo que ela foi visível foi de 3 segundos, beleza? Então, eu tenho as alternativas aí, 2 segundos, 3, 4, 5 e 6 segundos, beleza? Então, a minha alternativa correta é de 3 segundos. Pessoal, por hoje vamos ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula. Rever nosso vídeo, entra no aplicativo, a aula vai estar lá disponível, entra no site, toda a apresentação está lá. Um grande abraço e até a próxima.